Sobre o servir. Quem não vive para servir não serve para viver, afirma o dito popular. Refletindo mais profundamente sobre esta máxima, verificamos que, na realidade, somos hábeis para ser servidos, mas temos grande dificuldade em servir. Como disse o Cristo Jesus, se alguém quer ser grande entre vós, seja vosso servo, e se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. João 13, versículo de 1 a 17. Servir é ser humilde, generoso, nobre de espírito e simples, de modo prático, objetivo e desprovido de qualquer interesse. Servir é algo bem diferente de, por exemplo, bajular alguém com vistas a ganhar gorjetas, fidelizar clientes, obter vantagens e benefícios. Há quem saiba servir com alegria, gratidão, contentamento. Mas, também, há aqueles que, ao contrário, servem por obrigação, culpa, medo, conveniência, o que, na realidade, não significa servir. Servir é o real e mais importante objetivo das religiões, é a verdadeira função das igrejas, templos, mosteiros, espaços religiosos em geral. No entanto, muitos indivíduos, inclusive nestes ambientes, acabam atribuindo mais importância às formas de se obter dinheiro, fama, status, poder, ou até mesmo evolução espiritual. É preciso perceber que uma coisa é viver para a espiritualidade, e outra, muito diferente, é viver da espiritualidade. Objetivos equivocados levam a resultados equivocados. Um caminho errado não levará nunca ao lugar certo. Um iluminado, um santo, um mestre, não precisaria necessariamente viver em templos ou mosteiros, não precisaria estar vinculado a um determinado espaço ou transmitir ensinamentos. Quando ele escolhe viver assim, é porque escolheu servir, sacrificar-se pela humanidade. Servir é o objetivo da vida. Não é tornar os outros objetos de desejos particulares, não é se entregar aos prazeres da vida. Mas, se o próximo é usado apenas como um objeto para atrair dinheiro, fama ou reconhecimento, é porque não há espaço para o servir na vida de quem age assim. Na verdade, quando isto ocorre, não existe nem mesmo educação ou respeito. Se no trabalho o interesse é apenas ganhar dinheiro, certamente existe algo errado, pois qualquer remuneração deve ser vista como um resultado do servir. Enquanto as pessoas são úteis aos nossos propósitos, enquanto nos trazem benefícios e nos são convenientes, ou enquanto existe a expectativa de extrairmos delas algum benefício, sempre as atenderemos bem e com todo o respeito, sempre estaremos dispostos a servi-las. Mas, por outro lado, se, pelas aparências, não vemos expectativas no sentido de obtermos algum tipo de vantagem por parte de alguém, sequer nos esforçamos para tentar agradá-lo. Pelo contrário, o mais comum é que passemos a desdenhar, menosprezar e maltratar essas pessoas. Quando a obtenção de poderes, dons ou benefícios passa a ser mais importante do que a vontade de servir é porque o ponto de vista tornou-se equivocado, o ego passou a ser mais importante do que a causa, a autoimportância dominou a questão. Mas, quando a vontade de servir é o mais importante, é o objetivo principal, quando a causa é o que verdadeiramente importa, aí já não há mais lugar para ofensas, prejuízos, humilhação, há apenas o servir. No entanto, se nos sentimos prejudicados, humilhados, rejeitados, se maldizemos alguém ou alguma situação, é porque algo passou a ser mais importante do que o servir. O sujeito bem tratado, elogiado, reconhecido, aceito, adorado, passou a ser mais importante do que o servir. E, mais uma vez, a autoimportância dominou a questão. Se a ganância se sobrepõe ao ato de servir é porque a expressão do desejo, do egoísmo, tornou-se mais importante do que a expressão da virtude. E é muito conhecido o nome dado àqueles que preferem a prática do egoísmo à prática do altruísmo. Precisamos observar minuciosamente as sutilezas que permeiam cada situação da vida. Se o trabalho não é visto como uma forma de servir, então existe algo em nosso interior a eclipsar-nos a visão. Assim, por mais sutil que tudo seja, a espiritualidade e os relacionamentos decorrentes serão vistos da mesma forma, resumindo-se apenas a um mero negócio, um mero jogo de interesses. Se o objetivo, no ambiente de trabalho, é apenas obter lucros, benefícios próprios, prosperar financeiramente, a questão da espiritualidade será vista da mesma forma, ou seja, apenas como uma forma de se buscar vantagens, fama, status, poder, conhecimento, influência. Todos nós vivemos na busca de algo mais, algo que venha a nos preencher. Sempre achamos que falta mais alguma coisa, algo a ser perseguido e adquirido. Então seguimos nossas vidas correndo atrás de casas, carros, títulos, salários, divertimentos, conhecimento.
Em algum momento deste percurso, provavelmente, iniciamos uma busca religiosa, mas esta busca é baseada na mesma mentalidade, ou seja, na crença de que, ao somarmos uma religião às nossas vidas, iremos alcançar aquilo que está faltando. Assim, muitos dos que somam uma religião às suas vidas acabam por criar também a fantasia de que está tudo resolvido, acreditam que serão felizes, plenos. Há também aqueles que substituem seus conceitos materialistas por conceitos religiosos, mas que, no final, continuam a viver da mesma forma, ou seja, mascarando a realidade. Assim, passam a orar por empregos, cargos, casas, carros, alegando que Deus também enviou essas coisas. Não que isso seja inexequível ou condenável, não é esta a questão. O que cabe destacar é que acontece em todas as religiões. Só que, na vida verdadeiramente religiosa, não existe nada de material a ser obtido. Ao contrário, neste caso, tudo o que for relacionado à matéria deve ser abandonado, renunciado. O que precisamos perceber é que, ou vivenciamos a espiritualidade ao longo de toda a nossa vida, em permanente transformação, ou a vivenciamos apenas nos templos, nas igrejas, na convivência com os membros dessas comunidades. Neste último caso, é visível que estamos vivendo uma farsa, que estamos sendo hipócritas, e que a transformação não aconteceu, que a religião de nada adiantou, uma vez que qualquer religião sem transformação perde seu sentido. Mesmo que não alcancemos esta percepção da vida, mesmo que olhemos para ela com má vontade, ou que achemos que estamos levando vantagem, que somos maiores, melhores, superiores, uma realidade inquestionável se apresenta, dependemos uns dos outros, servimos uns aos outros. Diante disto, temos mais um bom motivo para não maltratar, desrespeitar, desprezar ou menosprezar aqueles que nos servem. Aqueles que nos servem não são nossos escravos, não estão apenas a serviço dos nossos caprichos. Os seres generosos e altruístas, que mantêm seu coração aberto, compassivo, sempre se alegram em poder servir. Seu real desejo é ver a felicidade do próximo, servem pela alegria de servir, pelo amor ao servir, pela sincera vontade de ser útil. Assim, ao cultivar o amor e a compaixão em nossos corações, nos tornamos melhores seres humanos, capazes de servir desinteressadamente e encontrar verdadeira felicidade. Já os egoístas, os invejosos, têm o coração endurecido por uma visão distorcida da realidade, onde estão presentes a competição, a maldade, a raiva, a tristeza, a frustração. Não sabem servir e acreditam que todos estão sempre a se aproveitar deles. Esta postura diante da vida os leva a realizar suas tarefas de má vontade, com descuido, sem capricho. Mas quem não consegue servir, realizar tarefas para os outros de boa vontade, com cuidado, com capricho, também não consegue fazer o mesmo para si próprio. A raiva que sentem dos outros é, no fundo, a raiva que têm de si mesmos. Essas pessoas desconhecem o que é gratidão, satisfação, contentamento. E, por conseguinte, desconhecem o que é paz, o que é felicidade. Vivem atormentadas por seus próprios demônios. Por outro lado, aqueles que servem com amor e dedicação enxergam alegria e propósito em suas ações, tornando os fardos mais leves e a vida mais plena. A ideia de que os outros estão a se aproveitar, a abusar de nós, não passa pela mente dos altruístas, dos generosos, daqueles que têm um coração compassivo. Esse tipo de pensamento existe apenas no coração e na mente dos maldosos. Nada disso está nos outros, é apenas mais uma projeção, mais um auto-engano, mais um aspecto da auto-adoração, da auto-importância. A teoria da conspiração está na mente dos conspiradores, a maldade está na mente dos maldosos e a bondade no coração dos bondosos. É muito importante que não nos identifiquemos com os maus pensamentos. O altruísta faz o que aparentemente não precisava fazer, e o faz bem feito porque faz com amor, carinho, capricho, devoção, alegria. O egoísta, o invejoso, não está disposto a fazer nem aquilo que realmente precisa fazer, e, quando faz, faz mal feito, porque não há carinho nem capricho em suas ações, porque reclama de tudo o que faz, sentindo-se obrigado. Até os gentios amavam e serviam a seus amigos, e um dos principais ensinamentos do Cristo era amar os nossos inimigos. Assim, o grande desafio é a fraternidade universal, o amor pelo amor. É ser gentil com todos, servir a todos, respeitar a todos, ter boa vontade para com todos. Muitas pessoas se auto-enganam quando dizem que não têm inimigos. Pobres iludidos. Dentro do presente contexto, podem ser considerados inimigos todos aqueles com os quais concorremos, a todos os colegas de trabalho, familiares ou pessoas de nossa convivência que nos irritam ou com os quais nos irritamos, seja através de brincadeiras, provocações, cobranças, disputas, divergências de opiniões, falta de empatia ou de afinidade.
Precisamos aprender a amar nossos inimigos. Evidentemente, este amor só poderá se fazer expressar por meio de respeito, paciência, tolerância, colaboração, gentileza, compreensão, aceitação, por meio do servir. É preciso aprender a servir desinteressadamente, tal qual as mães que servem incondicionalmente a seus filhos. Elas continuam a servi-los mesmo depois da ingratidão, da desobediência e das grosserias. As mães colocam seus filhos sempre em primeiro lugar, servem-nos primeiro para só depois se servirem. Este é o caminho, renunciar a si mesmo em favor do próximo. Aquele que não sabe servir reclama até se precisar carregar uma folha. Resmunga, maldiz o que faz, acha difícil, complicado, e logo se torna exausto. A simples e leve folha se transforma no mais pesado dos fardos. Ao contrário, aquele que aprende a servir é capaz de carregar uma árvore sorrindo, sem se sentir cansado, pois alegra-se em poder servir. Então, ao nos dedicarmos ao serviço altruísta, nos tornamos instrumentos de amor e bondade, espalhando luz e esperança por onde passamos, cumprindo nossa missão divina. Quando o objetivo é servir sem esperar por reconhecimento, aplausos, elogios, tudo é paz, alegria, tranquilidade, contentamento, satisfação, pois não há competição, nem há preocupação com o que os outros vão fazer, pensar ou dizer. Por mais simples que seja um trabalho, o que importa é servir e direcionar todos os esforços a Deus, ao Pai. Quando servimos desinteressadamente, não existe a preocupação com o fato de mandar ou ser mandado, existe apenas a vontade e o ato de servir. É preciso servir, servir por amor ao Pai, que está em segredo. É preciso suplicar à divindade para que ela, em sua grande misericórdia e bondade, nos mostre a luz e nos ensine a servir. De início, talvez não seja uma tarefa fácil, principalmente para quem não está acostumado. Por esta razão, precisamos suplicar por força e humildade, para cumprirmos cada vez melhor a missão de servir.